Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a questão da relação vegetação-água e, consequentemente, do manejo de paisagens entropizadas, focando aí na qualidade, na manutenção do fluxo, a regulação do fluxo de água. A água está se tornando um bem cada vez mais escasso, uma água boa, de qualidade, está se tornando um bem cada vez mais escasso. Portanto, a gente pensar em paisagens, né, como a gente tem visto no curso, né, paisagens multifuncionais, onde a gente não produz só algum produto da agropecuária, né, o soja, ou milho, ou leite, ou carne, mas que a gente produza múltiplas coisas, múltiplos produtos, entre eles água, polinização, fixa carbono e assim por diante. Ou seja, pensando no manejo focado em paisagens multifuncionais. Então, só para a gente dividir mais ou menos o roteiro da aula, hoje a gente vai falar sobre questões relacionadas ao uso da água, a dinâmica da água em bacias hidrográficas, as questões relacionadas a volume, regulação e vazão, particularmente relacionadas ao uso e cobertura do solo, as funções ecohidrológicas das florestas, principalmente relacionadas com a localização dessas florestas na bacia, e a gente vai aprofundar isso na próxima aula. E as questões focais hoje que a gente está vendo na mídia, né, que estão sendo abordadas com bastante intensidade, que são as relações das mudanças climáticas e da resiliência através do manejo da paisagem a essas mudanças climáticas, ou seja, tentar nos proteger ou minimizar esses impactos da mudança climática através de um manejo de paisagem resiliente, né? Manejando a paisagem para tornar essa paisagem mais resiliente às mudanças climáticas. Bom, a água tem múltiplos usos, né? Então a gente tem como principal uso da água aí o consumo humano, né? E o consumo animal também, né? Com dessedentação animal. Mas a gente também usa grandes quantidades, na verdade, a maior quantidade de água que a gente usa é para irrigação da agricultura, né? Irrigação de soja, de milho, né? De horticultura, né? Também de jardins. A produção industrial também é uma grande consumidora de água. E a gente tem a matriz energética brasileira largamente focada na água, né, através da geração de hidroelétricas, né, de hidroeletricidade. Então, quer dizer, a água tem usos múltiplos e a gente depende fortemente da água para tudo que a gente faz, né? Para a gente sobreviver, para a nossa produção de comida, para a produção industrial, para a geração de energia e assim por diante. E o consumo de água vem crescendo per capita, ou seja, a população humana vem crescendo fortemente, né? Desde 1900 até 2020 aí a gente teve um crescimento de quase 400% da população humana, só que o consumo de água cresceu quase 700%, ou seja, é um crescimento muito maior do que o crescimento da população humana, ou seja, cresce o consumo de água per capita, seja porque a gente está usando nas nossas casas, seja porque a gente está produzindo agricultura irrigada, seja porque a produção industrial está demandando cada vez mais água. Esse é o panorama global, mas que não difere muito do panorama brasileiro, não. No Brasil, a gente teve 80% de crescimento de uso de água nas duas últimas décadas. E é esperado um crescimento de pelo menos mais 30% até 2030. Ou seja, é um crescimento muito forte, uma demanda por água muito grande, e a gente já está vendo na mídia aí, ano após ano, alguns sinais de que os nossos sistemas produtores de água, né, estão meio que entrando em colapso devido ao tamanho, a população que está aumentando e a demanda por água que aumenta mais ainda do que a população. Como que se dá essa divisão? Né? Como eu falei anteriormente, a maior parte do uso de água é o uso agrícola. 72% no Brasil, mais ou menos, os dados da ANA de 2012, mais de 70% do uso da água é o uso agrícola. O consumo animal, mais 11%. Urbano, que envolve desde banho, de beber água, mas também de lavar calçada, né, que às vezes o povo fica lavando calçada, mas de usos diversos, 9%. 7% consumo industrial.
e mais 1% consumo rural aí que não é para a agricultura e nem para o consumo animal, a dessedentação animal ou, sei lá, para pulverizar animal e assim por diante. Ou seja, o maior consumidor no Brasil de água é a agricultura e isso é no mundo todo, né? Mas na agricultura e o consumo animal, ou seja, produzir alimento ou commodity agrícola, como a gente produz na maior parte das nossas áreas agrícolas brasileiras, demanda muita água. Então a gente basicamente gasta muito da nossa água na agricultura e na agropecuária. E esse aqui é um exemplo aqui para a bacia do Alto Paranapanema, ou seja, bem localizado onde a gente está. Tem aqui Campininha do Monte Alegre e Buri aqui, né? Então o nosso campo está mais ou menos por aqui. A gente tem um crescimento muito grande da área irrigada com pivôs centrais. A gente tem isso aí particularmente, o número de pivôs e a área irrigada particularmente crescendo nos últimos 20 anos. E o pior, boa parte desses pivôs, ou uma parte considerável, não vou dizer boa parte, mas uma parte considerável desses pivôs não estão com outorga d'água, não estão devidamente regulamentados do ponto de vista legal e ambiental. Ou seja, a gente não sabe muito bem o quanto que eles estão utilizando de água, nem eles sabem o quanto que aquele recurso hídrico que eles estão fazendo uso tem capacidade de aguentar essa retirada de água. Então a gente vem consumindo muita água para a agricultura, e isso já vem demonstrando sinais de fragilidade aqui na bacia do Alto Paranapanema. Esse aumento da demanda entra em conflito direto com o mau uso do solo. Tá? E isso é particularmente complicado em locais onde a gente tem uma demanda forte por água. E o sistema Cantareira, eu acho que todos vocês devem lembrar, recentemente entrou em colapso. Né? A gente teve que usar aqui bombas para tirar o chamado volume morto, né? Que estava abaixo da capacidade do sistema de retirar a água, né? Dos equipamentos de retirar a água do sistema. Apareceu carro velho lá jogado, apareceu um monte de lixo, de sujeira, porque os reservatórios baixaram muito. Aqui na bacia do Alto Paranapanema a situação é muito similar. Né? A gente tem a represa de Jurumirim, por exemplo, que está há alguns anos já com o seu nível bastante baixo, não consegue recompor todo o seu volume original. Isso é diretamente relacionado parte dela, né, as mudanças climáticas, que a gente está tendo uma mudança do regime pluviométrico em várias regiões, né, tendo eventos extremos, alguns lugares com redução no volume anual de chuva, mas também muito e talvez predominantemente, a gente não sabe ainda muito bem, mas talvez predominantemente relacionado ao mau uso do solo, que dificulta esse solo funcionar como uma esponja, armazenar esta água e poder liberar ao longo do tempo, perenizando nascentes e riachos. Uma situação como esse pasto aí, com bastante erosão, etc., que a gente tem. Essa água basicamente chove aí, escorre tudo, vai rapidamente para o curso d'água, levando sedimento, levando esterco, levando poluentes, levando uma série de coisas, o que não confere ao recurso hídrico qualidade nem uma regulação mínima do fluxo hídrico ao longo do tempo. Então, como eu falei, Jurumirim, aí ainda está numa foto onde Jurumirim está com o seu nível d'água bastante bom, mas faz algum tempo que Jurumirim sofre aí com os usos conflitantes. Né? Basicamente a gente tem as chuvas estão aí na média ou pouco abaixo da média, só que essa água chega no curso d'água, chega em alguma represinha e ela é bombeada de volta para irrigar e ela evapora, ela é utilizada pela vegetação de novo e volta para o riacho e é pega de novo, ou seja, a gente usa essa água várias vezes, dando chance para ela evaporar ou evapotranspirar, voltar para a atmosfera de alguma maneira, né? E não chegar nas nossas represas e não perenizar os nossos cursos d'água. Isso está se tornando um problema e, vamos dizer assim, são usos conflitantes. Ou a gente gera energia, ou a gente irriga os campos de soja, milho, etc. Com as potenciais mudanças climáticas, esse tipo de conflito, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, pode se intensificar. Bom, como é que se dá a dinâmica da água nas bacias hidrográficas? A água só tem, vamos dizer assim, uma fonte, né? Exceto uma ou outra bacia que a gente tem aí
água sendo bombeada de uma bacia para outra, mas via de regra, em toda e qualquer bacia, a água só tem uma origem, né? Ela é vinda da chuva, da precipitação. Né? Tem alguns lugares que essa água aflora de aquíferos muito profundos, né? Mas é raro, são poucos locais. Via de regra, o que a gente tem é que a água tem que chegar pela chuva lá, ou seja, pela precipitação. Na precipitação, dependendo do que você tem aí em cima desse solo, né, em cima dessa bacia, parte dessa precipitação é o que a gente chama de interceptada. Né? Em florestas tropicais, por exemplo, o trabalho de Honda e Durigan mostra que, dependendo da densidade de dossel, da densidade da vegetação, dos tipos de vegetação, as florestas tropicais podem segurar e interceptar entre 9 e 30 e poucos por cento. Né? Essa interceptação ela retarda, né, e atenua o pico de cheia. Atenua porque parte dessa água que foi interceptada, ela evapora, ela volta para a atmosfera. Né? Então ela está ali na folhagem. Então, pensa que você tem uma laje ou um telhado que armazena essa água chega ali, ela vai interceptar, né, não chega embaixo, não passa o telhado, então fica seco embaixo, ela é interceptada e aí ela fica ali alagado ali aquela laje e isso parte vai evaporar. Ou seja, isto é exatamente a interceptação e a evaporação. Lógico que uma floresta não intercepta 100% da água. Como eu falei, intercepta entre 9% e 30%, 10% e 30%. Né? Às vezes você está dentro da floresta e você está escutando aquela chuva batendo na floresta. Lá fora está tudo molhado, mas dentro da floresta está seco. Você ainda está seco. Né? Então, isso é a água que está sendo segura ali no dossel e ainda não está chegando em você. Mas lógico, conforme continua essa chuva acontecendo, né, o dossel vai ficando lá cada vez mais molhado, tal, e aí essa água de fato chega até você. Você fica molhado dentro da floresta, né? Então essa água chega ao solo. Chegando ao solo, ela tem, primeira coisa que ela faz, principalmente se estiver numa área inclinada como essa, ela corre superficialmente. Ou seja, ela cai naquele chão lá e começa a correr. Isso, obviamente, varia do tipo de solo, né? Se a gente está com cobertura, a intensidade de chuva e assim por diante. Mesma coisa você está irrigando um vaso ali, né? Aquele vaso, se você botar um monte de água tudo de uma vez, ele começa a alagar, né? Principalmente quando você está irrigando alguma muda que não está no vaso, mas está na terra. Então você começa a irrigar, se ela tiver um mínimo de inclinação, se você jogar bastante água, ela começa a escorrer superficialmente, ou seja, por cima do solo. Mais uma parte percola do solo, o solo, né, ou seja, começa a entrar para dentro do solo. Depende de como tiver a inclinação desse terreno, depende de como tiver a porosidade desse terreno, essa água infiltra, né, pelo menos essa parte superficial do solo, que em geral é a mais soltinha, né, mais fofa, vamos dizer assim, e aí ela encontra uma parte mais dura do solo. Essa parte mais dura do solo, ela começa a ser mais impermeável e essa água começa a correr subsuperficialmente, ou seja, um pouquinho abaixo dessa camada superficial do solo. Isso pode causar um problema muito sério em áreas agrícolas. Né? A gente tem uma ideia, ou as prefeituras aqui na região, às vezes ela fala, não, vamos fazer um trabalho de patrulha agrícola, que é o trabalho dos tratores, etc. Vamos usar a grade aradora em vez do arado, né? Porque a grade ela cala no solo mais raso, né? Ela não vai tão fundo quanto o arado, ela não revira o solo e ela afofa o solo ali naquela camada superficial que você consegue plantar. Isso aí tem um sentido, né? Tem um fator de verdade, mas conforme você vai passando ano após ano, ou às vezes 2, 3 vezes por ano, a grade aradora naquele solo, ela vai sempre afofando a mesma camada superficial do solo. E ela não é muito funda. Então a água facilmente passa por esta camada superficial fofa do solo e encontra a camada dura. Encontrando a camada dura, ela começa a correr subsuperficialmente. E isso gera muito dos processos erosivos que a gente tem, porque essa água começa a levar esse sedimento e acaba levando parte do solo embora, ou erosão laminar, ou aos poucos ela vai levando.
né? Lógico que arar não obrigatoriamente resolve esse problema, mas porque o arado causa sulcos no solo, nessa parte mais inferior, e é mais fundo, a água tem que subir e descer, ela pode causar, neste caso, um pouco menos erosão. Né? Aquilo, o primeiro caso é chamado pé de grade, que você acaba tendo um problema erosivo aí, que é o pé de grade. Na verdade, a gente tem que, obviamente, olhar solo por solo, mas isso é um fator importante. Às vezes a gente está conversando com alguma prefeitura, com o pessoal técnico da prefeitura, e às vezes eles não têm essa visão de que às vezes a grade pode ser, ou sempre está constantemente apenas passando a grade, apenas gradeando na mesma profundidade ali, pode causar um problema erosivo grande. Mas em solos que estão um pouco mais porosos, o que acontece? Essa água continua infiltrando, né, para camadas mais fundas do solo e acaba reabastecendo o lençol freático. E esse lençol freático vai perenizar nascentes e cursos d'água ao longo dessa bacia. Lógico que assim como na precipitação, essa água aflorando no solo, algumas poças que ficam, a água nas folhas, né, a água no solo mesmo, né, ela também evapora. Né, começa a bater sol ali no dia seguinte, ou mesmo após a chuva, começa a bater sol nesse solo. Às vezes a gente vê até uma fumacinha quando tem esse sol nascendo, batendo forte aí, porque começa a evaporar essa água e essa água volta para a atmosfera. Aí recarregando as nuvens e assim por diante. Então, basicamente, esse é o dinamismo, né? Em paisagens. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo do escoamento, né? Do escoamento superficial de água. É um pasto bastante inclinado. Esse pasto está bastante compactada a terra aí. Então, uma chuva razoável, mas não nada de grande coisa. Basicamente, o que acontece é que essa água está correndo por cima da terra. Tem um processo erosivo aqui, né? Você vê que essa água está suja, está cheia de terra, e ela está correndo por cima da terra, né? Por cima do solo. Isso, como característica, tem que essa água vai rapidamente. Choveu, ela vai rapidamente chegar para o rio, né? Não estamos conseguindo segurar nada dessa água aí para cima, né? Para montante, como a gente chama. Agora, o que acontece, então, é que começa a bater sol, aí essa água tudo já foi embora, e esse solo mais para cima aí fica muito seco rapidamente, porque ele não conseguiu reter nada. Né? A gente costuma dizer que o solo é uma esponja, e quanto mais poroso for esse solo, mais matéria orgânica tiver esse solo, ou as características físico-químicas desse solo, vão dificultar ou facilitar esse solo funcionar como esponja. E, obviamente, o que a gente tem em cima desse solo também é bastante importante, seja interceptando, retardando picos de cheia, picos de enchente, seja provendo matéria orgânica para esse solo, mantendo a estrutura físico-química desse solo aí, para ele funcionar como essa esponja. Então, recapitulando um pouco, né, então a gente tem a chuva, parte dessa chuva é interceptada, e ao ser interceptada, parte dela volta para a atmosfera. Interceptada lá, às vezes a gente está dentro da mata, como eu falei, a gente está ouvindo a chuva e essa chuva não está chegando na gente. E às vezes para a chuva e aí começa a pingar na gente, porque essas folhas ficaram tão cheias d'água lá, o dossel ficou tão cheio d'água que aí começa a pingar, né? Saturou de água lá no dossel e aí começa a pingar na gente, descer pelo tronco às vezes, né? E aí pode permitir a infiltração. Quando essa água chega no solo, a primeira coisa que pode ocorrer é o escoamento superficial. Esse escoamento superficial é quando essa água chega rapidamente nos cursos d'água, rapidamente nas lagoas, etc., e vai lá formar a vazão no rio. Tem vezes que ela desce um pouquinho e vai entrando, né, percolando, entrando no solo. Né? Do solo ela pode evaporar, afinal bate o sol ali e aquela coisa começa a evaporar, como eu falei, tem aquelas fumacinhas, ou ela pode escorrer subsuperficialmente e perenizar rios e ir para os rios, para os riachos, etc., para os cursos d'água. Quando esse solo está bem permeável, ou mesmo quando essa água fica um tempo ali armazenada no solo, ela consegue ir descendo um pouco, percolando cada vez para armazenamentos mais profundos no solo. Esse armazenamento mais profundo
ocorre o escoamento subterrâneo, aí mais profundo, mais lento, e chega ao rio. Esse, em geral, vai perenizar com mais intensidade, vai manter esses rios perenes mesmo em períodos secos. E, obviamente, essa água que está no subterrâneo pode voltar para o solo por essa coluna d'água aí no solo, pode ser evaporado do próprio solo, mas, via de regra, essa entrada, essa percolação para áreas mais profundas, muito dela vai garantir essa vazão dos rios ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente tem uma pastagem, a gente acaba, como aquela lá, a gente intercepta muito pouco. Né? Então a gente tira pouca água que está chegando ali. E a gente infiltra muito pouco. Então a gente está com aquele solo super compactado, pouca matéria orgânica, o gado pisando ali. Aquele solo vira um tijolo, um concreto ali. Né? Então muito dessa chuva vai rapidamente escorrer superficialmente, como eu coloquei ali, como aquela foto indica, e vai direto para o rio, rapidamente. Então chove, dá aquela baita enchente. Por outro lado, se a gente tivesse um solo, algumas curvas de nível, algumas árvores ali, as árvores iriam interceptar parte daquilo. Então a gente ia evitar aquela enchente rápida que vai acontecer ali para baixo. Por outro lado, parte vai ser interceptada, parte vai voltar para a atmosfera direto. E essas árvores ali vão causar mais dificuldade para essa água não descer morro abaixo. Ela já vai ter um tronco ali, uma raiz, mais matéria orgânica, vai permitir infiltrar para camadas mais subterrâneas do solo, mais profundas do solo, cada vez mais, e vai permitir pelo menos um escoamento subsuperficial, mas quem sabe alguma coisa percolando, indo manter essas nascentes mais perenizadas mais ao longo do ano. Então essa infiltração ela depende muito do solo e, consequentemente, depende muito do que você tem acima do solo. Então, basicamente, a gente tem aqui uma questão muito importante, né? Quer dizer, o volume ele é dado pela precipitação, P de precipitação, menos o que é interceptado, mais o que é transpirado pelas plantas, mais o que é evaporado. Tá? E, obviamente, o que é interceptado, transpirado e evaporado depende muito do tipo de uso e cobertura que você tem no solo. Tá? Florestas transpiram mais, florestas evaporam mais, mas, via de regra, em lugares florestais você tem uma evaporação menor, ou seja, essa água não está evaporando do solo porque o solo está coberto, está sombreado ali. Em pastagens você tem baixa interceptação, você tem alguma transpiração, afinal a pastagem tem que crescer, tem que se desenvolver, e você pode ter muita evaporação, porque aquele solo está tendo mais sol batendo ali, etc. Então isso é um balanço complexo em função do uso de solo que você tem, e isso tudo interfere no volume, porque é a precipitação menos todo esse balanço de interceptação, o que ficou lá no dossel, e o dossel pode ser o pasto, né? O dossel está ali embaixo, né? O dossel pode ser um telhado, o dossel pode ser o que for, né? A interceptação pode ser o que for, né? A transpiração é feita pelas plantas ali, né? E a evaporação acontece quando você está evaporando ali por uma questão, voltando para a atmosfera essa água, né? Por sol, por exemplo, calor e assim por diante. Então o volume aumenta de duas maneiras. Ou a precipitação aumenta, ou a gente diminui as perdas. Diminui a interceptação, ou diminui a transpiração, ou diminui a evaporação. Tudo junto, né? Esse conjunto. Porque às vezes você diminui a evaporação, por exemplo, numa floresta, mas aumenta a interceptação e a transpiração. Então talvez esse balanço aí que é importante. Tem que diminuir o total das perdas, né? Obviamente a precipitação a gente consegue mexer muito pouco, né? O que vem de chuva aí, né? O que a gente tem que manejar em paisagem, se a gente estiver focando a água, como a gente vai manejar essas bacias, é para diminuir as perdas, diminuir questões de interceptação, transpiração e ou evaporação. Então, a gente tem uma relação muito interessante com o volume, né, da vegetação com o volume de água, né? A presença de vegetação minimiza as perdas por evaporação, como eu falei. Quer dizer, aqui nesse campo agrícola lá no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, sol de rachar, um calorão danado, esse solo desprotegido, só um pouco de palha aí, basicamente está evaporando tudo de água.
Por outro lado, nessa região florestal aqui, perto da Serra da Mantiqueira, a gente tem uma floresta ali protegendo, reduzindo a evaporação de água do solo, né? Então está diminuindo a quantidade de água evaporada. Porém, a gente perde porque essas plantas estão transpirando para sobreviver, para crescer, para se desenvolver, e elas também estão interceptando, né? Então essa água está caindo aí e essas florestas estão interceptando essa água não está chegando ao solo, não está recarregando as nossas nascentes. Ou seja, as florestas interceptam água e elas também usam água para se desenvolver, para se manter vivo, para reproduzir, para crescer, etc. Então elas gastam água, vamos dizer assim. Elas reduzem um pouco o volume por transpiração e interceptação, mas diminuem por evaporação, né? Então, tem uma frase muito interessante desse mesmo artigo que eu já citei anteriormente, que a proporção de água da chuva que comporá os recursos hídricos renováveis é inversamente proporcional à biomassa da vegetação arbórea. Ou seja, quanto mais árvore, mais a gente intercepta, quanto mais árvore, mais a gente transpira, portanto, menos a gente vai ter água lá naquele curso d'água, porque a gente está interceptando e está usando essa água para a floresta se desenvolver. Se por um lado acontece isso nas florestas, por outro a gente evapora essa água fortemente para a atmosfera e também não consegue recompor o recurso hídrico aqui, porque a gente está jogando essa água de novo para a atmosfera. Então, o que é importante, às vezes a gente fala, não, vamos plantar floresta aí para voltar a água, tal. As florestas, elas não criam água, né? Tem alguns lugares que as florestas nos topos das serras, tal, elas podem interceptar aquela neblina, tal, e aí por funcionar aquilo como uma camada de interceptação lá, pode ser que parte dessa neblina vire gotícula e precipite e caia ali, e ela pode interceptar um pouco de água. E sem a floresta você teria uma superfície de interceptação menor, portanto menos água. Mas via de regra as florestas não criam água, né? E floresta também não chama chuva. O pessoal às vezes fala, pô, lá tem floresta lá, por isso que chove mais. Às vezes, na verdade, é uma relação inversa, né? Chove mais porque é montanhoso, consequentemente o povo não ocupou lá, deixou floresta lá, né? E aí acaba tendo mais chuva nos lugares que acabaram sobrando floresta. Mas não é porque as florestas estão chamando chuva, né? Então, a não ser que a gente esteja pensando em bacias muito grandes, em áreas muito grandes, como a Amazônia, né, que a gente, ali a floresta está produzindo, está evaporando, está transpirando, e aí, consequentemente, recarrega as nuvens, etc., e a floresta está gerando a sua própria chuva. Mas quando não são áreas muito grandes, são bacias menores, que geralmente é o que a gente está manejando, as árvores, plantar árvores, não faz aumentar a quantidade de chuva. Tá? Então não faz aumentar a quantidade de água, né? A não ser para essas regiões muito grandes, como eu mencionei, da Amazônia. Então, muita gente tem apontado que as savanas, os campos, ou uma cobertura menos densa, né, ou menos florestal, ela pode ser mais eficiente no fornecimento de recursos hídricos do que as florestas, porque um campo como esse, um campo cerrado como esse, um campo como esse à direita, ele vai beber menos água, ele vai usar menos água e ao mesmo tempo ele tem uma camada herbácea e arbustiva aí que vai impedir essa água de evaporar. Esse solo está com muita biomassa, sendo gerado por esse cerrado, com muitas raízes, com muitas matéria orgânica aí, portanto ele está funcionando como uma esponja. Ao mesmo tempo ele está um pouco coberto, então ele evita evaporar muito. Por outro lado ele está bebendo pouca água, porque você está aí com pouca vegetação, pouca biomassa. Então ele está funcionando como uma esponja eficiente e está jogando essa água, perenizando as nascentes lá para baixo. Isso pode ser muito eficiente, talvez para volume, para quantidade de água ao longo do ano, talvez uma situação como essa gere um volume maior no recurso hídrico, se a gente estiver medindo ali, do que uma situação, uma fisionomia florestal, que vai ter que beber muito mais água para sobreviver, para se reproduzir, etc. Então, outra coisa que interfere diretamente na qualidade e no volume de água são as técnicas de uso do solo que a gente está empregando, né?
A agricultura ela pode permitir essa evaporação muito grande, aquele campo que eu mostrei no Mato Grosso totalmente descoberto, evaporando. Por outro lado, tem se desenvolvido técnicas bastante interessantes de plantio na palha, né, plantio direto, plantio na palha, o terraceamento, o plantio em nível, o terraceamento, que com isso a gente consegue evitar essa água descer com velocidade, ela vai infiltrando e vai percolando, tem bastante matéria orgânica, né? A agricultura intercepta e consome potencialmente menos água do que uma floresta, que está com lá várias camadas, muito mais biomassa lá. E você usar essas técnicas de plantio mais inteligentes, vamos dizer assim, evita os processos erosivos, ou seja, evita os processos de assoreamento dos cursos d'água. E com isso você consegue manejar melhor o solo. Tem ainda um pouco, e principalmente manejar um pouco melhor a água. Tem um pouco de discussão ainda, tem gente que olha, poxa, a gente está vendo menos água lá, né? A gente está registrando menos água, ou essas técnicas também são associadas, né? Quando você faz a intensificação do uso do solo dessa maneira que está se mostrando nas fotos, você tem um investimento muito grande, portanto você tem perder este investimento, por exemplo, por uma seca, é muito dinheiro jogado fora, né? Então o agricultor também vai investir em irrigação e aí vai usar mais o recurso hídrico. Então tem uma série de dificuldades, de questões associadas que às vezes pode ser que o resultado desse manejo de solo aí melhor, sem dúvida nenhuma melhora o manejo de água e o manejo do solo na bacia, mas às vezes gera um resultado subótimo, vamos dizer assim, ou não tão satisfatório quanto nós gostaríamos. Por outro lado, é importante a gente entender, né, que as florestas consomem água e que a gente plantar floresta, isso pode ter uma redução do volume de água, né? Tem aqui esse trabalho de revisão que fala um negócio bastante interessante, né? Quer dizer, se a gente for ocupar lugares que anteriormente eram herbáceos, arbustivos, savânicos, né? Cerrado, etc., ou os campos sulinos com floresta, a gente pode, obviamente, aumentar a fixação de carbono. A gente começa a ter mais biomassa, a gente começa a ter mais troncos, etc., e a gente está fixando carbono. Por outro lado, a gente vai usar mais água. Tá? E eles alertam que em locais onde os índices pluviométricos são inferiores a 1000 milímetros e as secas são prolongadas, o plantio de árvores pode comprometer profundamente a vazão dos rios. Alguns podem até secar. Tá? Eles trabalharam em um conjunto de mais de 600 bacias hidrográficas ao redor do mundo. Pegaram várias áreas e conseguiram ver esse padrão. Né? Então, às vezes, plantar árvores não obrigatoriamente ajuda o recurso hídrico. Tá? Só que em São Paulo não existe região que chove menos de 1000 milímetros. Tá? Na bacia do Alto Paranapanema, a bacia que a gente está aqui, por exemplo, chove de 1.200 a 3.000 milímetros na região de Serra ali, tá? Região da Serra de Paranapiacaba. Na maioria da bacia, na maior parte da bacia, o mês mais seco, ainda assim chove mais de 60 milímetros, ou chove por volta de 60 milímetros. Ou seja, a gente está numa região que é particularmente úmida. A gente tem grandes índices pluviométricos, ou seja, chove bastante. Então, obviamente, nas áreas de campo, nas áreas não florestais, nas áreas de cerrado que a gente tem na bacia, ou nas áreas de campos rupestres que a gente tem em alguns locais da bacia, campos ali mais na parte quase na divisa com o Paraná, obviamente permanece o impacto ambiental de você plantar árvores onde não devia ter. Mas no impacto na água ele é reduzido, tá? Pensando aqui na nossa bacia. Se a gente chega em áreas que chovem menos, no Nordeste, no interior do Brasil, aí plantar árvores pode gerar um impacto considerável nos recursos hídricos também. Agora, você tem uma questão que é o volume total, né? E isso pode levar a gente a entender meio de forma equivocada isso. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente tira toda a vegetação lá no sistema Cantareira e concreta toda a bacia ali, toda a área que drena para o sistema Cantareira, a gente vai ter a maior quantidade de água chegando nesse sistema.
né? Tudo vai rapidamente para o rio, porque a gente não tem nada de interceptação, a gente não tem nada de infiltração e aquilo tudo escorre rapidamente para o rio e a gente armazena na represa. Para isso, a gente tem que armazenar na base da engenharia civil, ou seja, a gente tem que construir um muro, a gente tem que construir uma sequência de barragens, como é o caso lá, e essas barragens vão segurando a água ali, né? E é interessante isso, porque alguns anos antes do grande. Um ou 2 anos antes daquele grande problema que teve no sistema Cantareira, de falta d'água, tivemos que usar o volume morto, as barragens estavam transbordando. E eles tiveram que abrir as comportas e acabaram alagando uma série de cidades. Se não me engano, Atibaia, Mariporã foram alagadas, parcialmente alagadas, parte das suas cidades alagadas, porque as barragens não estavam aguentando de água e tiveram que soltar água. E no ano seguinte, ou 1 ou 2 anos depois, aquele baita seca e a gente não conseguia ter água para abastecer a região metropolitana de São Paulo, região talvez aí que mais demande água aqui do Brasil, né? Então, volume é uma questão, né? Você tem a maior quantidade de água chegando naquele rio lá, naquele curso d'água, e aquilo você pode utilizar, mas você vai ter que fazer um muro, né? A vazão e regulação dessa vazão, ou seja, essa água não chegar toda de uma vez, como estava descendo naquela foto de pasto, ou se a gente concretar todo o sistema Cantareira, choveu, está tudo lá na barragem e a gente tem que construir cada vez barragens maiores, ou seja, regular esta vazão já é outra questão diferente do que volume, né? E o uso do solo também é muito influente nesse balanço, interferindo o que escoa superficialmente, o que escoa subsuperficialmente, o que infiltra e vai perenizar esses rios, né? Porque na hora que está chovendo, a gente não está muito preocupado que aquilo tudo chegue no rio. Na verdade, a gente está preocupado que aquilo não chegue no rio, não chegue nos cursos d'água, para evitar enchentes. Isso acontece muito em área urbana, porque a gente está totalmente impermeabilizado, cai nos telhados, os telhados drenam para as ruas, né? Às vezes para as canaletas de água pluvial, e aquilo alaga todos os riachos, alaga todos os rios, sobe tudo, a gente tem problema de ficar tudo alagado, não consegue ir, o trânsito fica uma desgraça e assim por diante. Então, mecanismos que atrasem essa cheia e que facilitem a infiltração e o escoamento e diminua o escoamento superficial são extremamente importantes. Então, em áreas urbanas, o pessoal tem feito as galerias de água pluvial em S, para elas irem diminuindo a velocidade e demorando mais para chegar aos rios. Vem trabalhando muito com jardins, praças, onde a gente consiga ter uma infiltração para que essa água retarde a chegada nos cursos d'água. E a vegetação nativa em paisagens mais rurais, ela tem um papel fundamental em manter esse solo poroso, manter esse solo como uma esponja e permitir a infiltração de água nesse solo, retardando essas cheias, seja por interceptação, seja porque ela está infiltrando no solo e aí vai lentamente para o curso hídrico, né? Então, a vegetação nativa e outra, quando você chove tudo e está impermeabilizado, aquela água chega e não tem mais água quando para de chover. Ela rapidamente chega lá e acabou de chover, parou, não tem mais água. Quando ela infiltra, ela vai manter aquela nascente perenizada. Então, mesmo nos meses secos do ano, a gente vai ter aquela nascente com água, garantindo ali o curso d'água, garantindo os ecossistemas aquáticos ali. Esse é o papel da vegetação nativa. Quando a gente fala que ela consome água e, portanto, reduz o volume, ela também, por outro lado, regula a vazão, mantém esse solo poroso, mantém essa esponja ali, portanto, regulando a vazão ao longo do ano. E a gente não quer um volume alto quando está chovendo. A gente quer um volume que a gente possa contar também na época seca. Ou seja, regular a vazão talvez seja muito mais importante do que manter elevados volumes quando está aquela tempestade, está alagando tudo, né? Então, os solos mais impermeáveis, a água corre superficialmente e vai rapidamente para o curso d'água, como eu falei anteriormente. Aquela foto do pasto, ou esse pasto aqui, super degradado, com o gado aqui andando, essa água cai aqui, corre rapidamente e vai para o curso d'água. Aqui, uma imagem de uma cidade super impermeabilizada, apesar de ter umas arvorinhas aqui e tal, e uma graminha aqui, não deve estar fazendo grande função. Choveu um pouco, alagou tudo rapidamente, né?
e você não conseguiu segurar essa água e evitar essa enchente. Então essa vegetação atrasa a chegada de água no solo, né, porque ela está lá no dossel, ela é interceptada um pouco. Então ela atrasa esse ponto de saturação do solo e, portanto, atrasa essa chegada de água no curso d'água. Quando ela percola o solo, né, ela vai para a camada superficial, subsuperficial e para os aquíferos mais profundos e consegue manter esses rios, riachos, nascentes ao longo da época seca do ano, né? E quando ela vai lá para o subsolo mesmo, lá para os lençóis mais subterrâneos, aí que ela consegue perenizar de fato isso, né? E a matéria orgânica do solo, né, a camada que está ali em cima, funcionando aquilo como uma esponja e tem a profundidade dela, a composição, é fundamental para esse solo funcionar ou não como uma esponja. Se ele estiver impermeabilizado, como aqueles passos que a gente mostrou, pouca matéria orgânica, super compactada, a água corre rapidamente, vai tudo lá para o rio, levando erosão, levando esterco, levando tudo. Ou quando ele está gradeado ali para plantar uma agricultura meio raso, ele percola um pouquinho, chega na parte dura, impermeabilizada, começa a correr entre a parte fofa e a parte dura, acaba levando o solo, levando tudo, levando adubo, levando agroquímicos diversos, agrotóxicos diversos para o curso d'água. Agora, quando ela está ali coberta de vegetação, especialmente vegetação nativa, onde você vai ter diferentes espécies que degradam mais rápido, mais lentamente, troncos de diferentes tamanhos, o tronco está caído no chão, a água está descendo, ela bate no tronco, alaga um pouquinho ali, tem as raízes, tem essa água descendo pelos troncos, tem aquela matéria orgânica formando ali uma maçaroca e segurando essa água, depois tem a matéria orgânica mais degradada para baixo funcionando, você pega às vezes, não está chovendo faz dias, mas você pega aquele solo, ele está úmido, ele forma uma massinha na mão, porque ele está bastante molhado, bastante úmido, coberto por matéria orgânica, evitando, e por floresta, né, evitando que essa água evapore, aquilo fica lentamente descendo aquela água na coluna do solo e perenizando as nascentes mais a montante, né, mais para cima da bacia, e também escoando lentamente para as camadas mais subterrâneas do solo, garantindo a perenização das nascentes mais importantes aí da bacia, né? Além da questão da vazão, da regulação da vazão, tem muito fortemente a questão de qualidade da água, né? Que também é diretamente relacionada com os fatores de uso e cobertura do solo. E também com características do relevo, né? Características do solo, né? Tem solos que são mais suscetíveis à erosão, solos que são menos suscetíveis à erosão, né? Quando você tem um uso mais intensivo de agrotóxicos, aquilo pode sim ser carreado para os cursos d'água, né, e contaminar os cursos d'água, interferindo nos ecossistemas aquáticos, né? E quando você tem matas nativas mais preservadas, com menos uso, né, você consequentemente tem uma situação onde você tem uma melhor qualidade de água associada a uma melhor vazão, a uma regulação da vazão melhor. A água não vai tudo de uma vez e desaparece depois na seca. Ela vai sendo mantida, perenizada ali nos cursos d'água, né? Então, veja que a vegetação nativa, né, e que os usos do solo, eles têm um papel muito importante nas questões hídricas, né? E a influência que essa vegetação nativa vai ter nas questões hídricas depende muito de onde ela está localizada, tá? Então, a gente tem basicamente, né, principalmente no Código Florestal antigo, mas a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, chamada Novo Código Florestal, tem lá o curso de Legislação Ambiental, que a gente detalha isso um pouco melhor, mas de certa maneira a Lei de Proteção da Vegetação Nativa manteve um pouquinho essas áreas que a gente deva ter vegetação ou deva ter um uso menos intensivo, né? Topo de morro, áreas de encosta inclinadas e as próximas dos cursos d'água e nascentes, né? Cada uma tem uma importância distinta na bacia, particularmente nessa relação vegetação-água. Então, nos topos de morro, né, lá nas montanhas, lá nas serras, em geral a pluviosidade é mais elevada,
porque ela está numa área ali onde a nuvem sobe, às vezes tem frio, né? Então a gente tem as famosas chuvas orográficas na Serra do Mar, Serra de Paranapiacaba, mas via de regra nas serras a gente tem um índice pluviométrico maior, né? Portanto, chove mais nessas serras e que obviamente essa água vem descendo e as partes baixas depende então da qualidade e principalmente da regulação da vazão dessa água que vem de cima, vem de montante, né? Quando a gente não tem nenhuma regulação lá montante, essa água cai e vai levando tudo, fazendo um estrago danado e causando enchente quando chega na parte mais plana da bacia e, consequentemente, ela perde velocidade e começa a alagar ali, né? Causando aí grande problema, grande impacto social e ambiental, né? Então, essas florestas no topo de morro, elas são fundamentais para conseguir segurar um pouco essa água aí em cima. E ela segura essa água através da interceptação, como a gente falou, e da infiltração. Você ter floresta nos topos de morros, ter floresta nas serras, vai garantir que essa água vai lentamente infiltrar e percolar pelo solo e não correr direto para as partes mais baixas, onde, via de regra, tem uma ocupação humana maior, né? Então elas são fundamentais para garantir a infiltração e, consequentemente, a recarga do aquífero. Dessa maneira, elas reduzem o escoamento superficial e também subsuperficial, mas principalmente superficial, reduzindo a erosão. Então, são áreas de montanha, são áreas que têm serra, são áreas onde a água desce rapidamente. Então, ao descer rapidamente, ela tem muita energia, ela acaba gerando muita erosão. A permitir que essa água infiltre no solo, você reduz essa água que corre superficialmente e subsuperficialmente, né? Permite a recarga do aquífero e reduz essa erosão que a gente teria se essa água corresse por cima, aí, né, na área pela superfície do solo. Aí a gente tem as florestas de encosta, né? As áreas de encosta, elas são as áreas mais íngremes. Então, quando a chuva cai e começa a basicamente descer morro abaixo, ela começa a ganhar energia, né? E por ganhar energia, ela começa a erodir, a ter um potencial erosivo maior, né? As vegetações nessa área de encosta, elas são extremamente importantes para reduzir essa velocidade, né? E para permitir que essa água entre no solo. Então, às vezes, você tem uma árvore caída aqui, aí na perpendicular à descida da água, né? E essa árvore acaba acumulando matéria orgânica, acumulando folha, que também está descendo por gravidade, né? E acaba acumulando água, gerando aí bolsões onde essa água acaba empoçando, permitindo que ela percole melhor no solo, né? Mantém matéria orgânica, garantindo que esse solo seja poroso o suficiente para garantir que essa água infiltre e vá restabelecer o lençol freático, né? Segurando, então, reduzindo a energia que essa água está tendo ali, portanto, reduzindo o potencial erosivo, diminuindo o assoreamento dos corpos d'água que estão lá embaixo, né? E por fim, a gente tem as florestas ripárias, né? Que elas são extremamente importantes por serem zonas de transição entre os ecossistemas aquáticos e terrestres, né? Então, elas têm, primeiro, influência direta nos parâmetros físico-químicos da água, né? Ou seja, elas estão ali cobrindo, mantendo uma temperatura menor da água, não deixando essa água esquentar, garantindo que não entre todo esse sedimento que está vindo dos outros da montante, né, das áreas de encosta, das áreas de topo de morro, né. Elas também são importantes para garantir as questões, os parâmetros biológicos da água, né, quer dizer, está caindo matéria orgânica, está caindo galho, está gerando uma situação ali onde os peixes podem se esconder, estão caindo frutos onde os peixes podem se alimentar, tem toda uma matéria orgânica aí onde a macro fauna de invertebrados pode se alimentar, pode sobreviver, né. Elas também são fundamentais para estabilizar as margens, né, onde a gente não tem a vegetação nativa, o rio vai escavando, né, vai escavando esse barranco do rio, vai gerando um processo erosivo, né. Ela também regula o fluxo superficial e subsuperficial, quer dizer, a água chega aí, essas áreas ripárias funcionam como um verdadeiro filtro para essa água não entrar levando o que tiver de porcaria, o que tiver de poluente, o que tiver de sedimento para dentro do rio diretamente. Então ela é uma verdadeira barreira para os nutrientes e contaminantes da água, garantindo
muito importantemente as questões de qualidade de água. Então, as matas ripárias, né, a gente às vezes associa diretamente essas áreas com as áreas de preservação permanentes, mas muitas vezes as áreas ripárias extrapolam em muito as áreas de preservação permanente, particularmente as áreas de preservação permanente que devem ser restauradas na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que teve essas áreas bastante reduzidas, né, em função dos tamanhos das propriedades. Quer dizer, é uma que o pessoal chama de escadinha, né? Propriedades pequenas têm que restaurar uma área menor de APP, de área de preservação permanente na beirada dos rios, do que propriedades maiores. Então, hoje, muitas vezes, as APP são muito menores que as áreas ripárias. Às vezes a gente pode ter áreas ripárias importantes que estão mais distantes dos rios. E as florestas em outras localidades, então, que não são topo de morro, encosta ou beira de água, elas também são super importantes, né? Porque elas interceptam a água, né? Então elas atrasam esse pico de cheia, né? Elas auxiliam na infiltração, reduzindo o escoamento superficial em qualquer lugar, né? E consequentemente a erosão do solo, particularmente quando a gente tem áreas ripárias que não estão dentro das áreas de preservação permanentes previstas em lei. Né? E elas são uma barreira auxiliar às matas ripárias. Porque uma coisa que a gente tem visto nos nossos trabalhos é que a APP sozinha não faz verão, não resolve o problema. Né? Não adianta você fazer um uso do solo totalmente impactante a montante e falar, não, mas eu estou com meus 30 metros de APP que seja preservados lá, então o rio está tranquilo. Não. A APP não é uma barreira intransponível, né? Ela tem que ser associada a um uso do solo condizente, né? E áreas de mata em outros cantos da bacia, que permitem então ter associações auxiliares com as matas ripárias. Tá? Isso é particularmente relevante num cenário de mudanças climáticas, onde boa parte dos modelos prevêem que nós teremos eventos extremos cada vez mais comuns. E eventos extremos são chuvas com elevada intensidade, né? Ou seja, vai continuar chovendo a mesma coisa nos períodos chuvosos, ou com pouca diferença, pouca redução, só que elas vão acontecer em 1, 2, 3 poucos eventos. Né? Então o que chovia todo dia, chovia um bom bocado, hoje em dia vai chover um montão em um dia e depois a gente vai ficar alguns dias sem chuva nenhuma. E de certa maneira a gente tem visto isso nos últimos anos, o que os modelos preveem que a gente vai ter cada vez de forma mais intensa. E também, além de chuvas intensas, esses modelos preveem estiagens acentuadas e longas, ou seja, grandes períodos sem chuva. Né? Então, às vezes, os modelos mostram que a redução do índice pluviométrico, da quantidade de chuva, né, ao longo do ano é pequena. Só que como essa chuva vai estar distribuída vai mudar muito. Vai estar em eventos extremos, a gente vai passar um bom tempo sem chuva nenhuma. Né? Então, nesses dois casos, manejar as paisagens para regular a vazão, né, e para manter a qualidade dos cursos d'água vai ser cada vez mais fundamental. E na bacia do Paranapanema, em particular, são previstas intensas anomalias pluviométricas, com mudança nas vazões dos rios e impacto direto na geração de hidroeletricidade da bacia. Né? Então a gente já tem visto isso em Jurumirim, já tem visto isso em Chavantes, pelo menos nesse ano de agora que a gente está com problema para gerar energia, porque a gente está tendo as mudanças climáticas que potencialmente podem reduzir a chegada de água um pouco, mas principalmente botar toda essa água para correr de uma vez, como se fosse tudo aquele pasto, porque chove tudo de uma vez. Se a gente não tiver estruturas na paisagem que nos permitam segurar essa água lá, segurar na montante, não na barragem de Jurumirim, mas segurar na montante, né? Segurar nas manchas de floresta nativa, segurar nos usos do solo, que estão usos do solo mais condizentes com o manejo de água, a gente não vai conseguir ter água nos períodos de seca, nas barragens para geração de energia, ou nas represas para a gente fazer dessedentação animal, ou mesmo irrigação das lavouras. Né? E, por outro lado, se a gente não conseguir manter isso, a gente vai ter essas estiagens diretamente interferindo nos nossos cursos d'água. Né? E chuvas intensas causam mais erosão, fazem mais o sedimento ir para o rio, estragam mais as lavouras, estragam mais as plantações. Então, aqueles usos do solo mais condizentes com a questão de chuva, terraceamento, plantio na palha, curva de nível e etc.,
ficam cada vez mais relevantes, porque vem uma chuva intensa e te acaba com todo o seu plantio, e depois você fica 10, 15, 20 dias sem chuva nenhuma e a sua roça aí, né, seu plantio não aguenta, seu pasto não aguenta e assim por diante. Então, é muito importante a gente restabelecer áreas com vegetação nativa na bacia, porque a vegetação nativa, apesar de beber um pouco de água, ela regula o fluxo hídrico, que isso é o mais importante. Ela controla os processos erosivos e ela facilita a infiltração de água nessa bacia, dessa maneira perenizando as nascentes, os cursos d'água. Mas não é só isso. A gente também precisa ter uso do solo, onde a gente tenha, por exemplo, o manejo silvopastoril, ter floresta nos pastos, ter árvores, perdão, nos pastos, e não ter um pastão enorme que nem tem ali todo que a gente quadriculou aqui para fazer o pastejo rotacionado, mas não tem nenhuma árvore nesse pasto todo. Ou seja, a gente não consegue retardar o pico de cheia, essa água toda cai aqui e corre rapidamente. A gente não consegue ter uma entrada de matéria orgânica melhor no sistema, porque a gente só tem o pasto ali, o gato está comendo, está levando esse pasto para virar leite, para virar carne, né? Um pouco de esterco volta, mas é pouco. E também que esse pastejo não está sendo feito de maneira rotacionada. Esse piqueteamento está aí para exatamente permitir que esse pastejo seja feito de maneira rotacionada, garantindo que esse pasto sempre vai ter uma camada de matéria orgânica, protegendo da insolação, evitando a infiltração, evitando que o gado pise diretamente no solo, ele vai sempre pisar num colchão aí de pasto, portanto facilitando a ciclagem de nutrientes. Esse pasto amassado ali vai mais facilmente se decompor e virar matéria orgânica no pasto, e ao mesmo tempo evitando a compactação do solo. E esse solo consegue se tornar uma esponja para manter essa água nas pastagens, garantindo que esse pasto vá sobreviver a épocas mais secas, né, vai estar mais produtivo em épocas mais secas, e ao mesmo tempo consiga percolar essa água, infiltrar essa água e garantir que as nascentes sejam também perenizadas. Então, é importante que a gente tenha uma abordagem para a bacia como um todo, né? Então a gente tem que plantar em curva de nível, né? Usar o plantio direto onde possível, plantio na palha onde possível, que as nossas pastagens elas tenham que ser ecológicas, que elas tenham que ser rotacionadas para todas essas características que eu acabei de mencionar, que elas tenham árvores para evitar essa água chegar com essa chuva chegar com toda a velocidade, toda a energia e causar processos erosivos, especialmente quando os pastos estejam mais baixos, mais rebaixados. Essas árvores também vão ajudar na ciclagem de nutrientes, que vão pegar nutrientes de camadas mais profundas do solo, jogar nas folhas, e essas folhas vão voltar como matéria orgânica para meio que adubar o solo. Cercas vivas são extremamente úteis para segurar a descida de água, né, para ajudar a trazer aí aves e insetos que podem garantir o controle biológico de pragas, né, podem trazer sementes e propágulos para garantir aí uma regeneração de alguma floresta onde a gente precise, nas APPs e assim por diante. Funcionam como quebra-ventos. O vento é um fator que intensifica muito a evaporação, ou seja, a gente volta muita água para a atmosfera, a gente perde água no solo, né? Parte do nosso manejo tem que ser de manter a água na nossa propriedade, de manter a água na nossa bacia, para a gente conseguir que essa água não corra rapidamente para fora e ela entre e consiga infiltrar lentamente no solo para perenizar essas nascentes. A silvicultura de nativas é algo super subutilizado no Brasil, né? A gente tem um número enorme de espécies de árvores e a gente conhece muito pouco delas, e quando a gente testou a silvicultura delas, muitas vezes é uma silvicultura muito similar ao que a gente faz com pinos ou com eucalipto, ou seja, uma silvicultura de monocultura, e não é assim que as nossas árvores crescem, né? A gente tem que pensar em modelos de silvicultura mais diversos. Os sistemas agroflorestais também, né, os SAFs, são extremamente produtivos em termos de água, né? Quer dizer, eles têm uma densidade arbórea menor, uma densidade de biomassa menor, portanto, um sistema agroflorestal, via de regra, bebe menos água do que uma floresta. Por outro lado, ele causa
ele promove aí um sombreamento do solo, ou seja, ele reduz a evaporação significativamente, talvez muito próximo a uma floresta, gera alimento e dá essa possibilidade de ter um monte de matéria orgânica no solo e, portanto, permitir a percolação de água para a perenização de nascentes. Então, às vezes, talvez, particularmente em pequenas propriedades, melhor do que você restaurar como uma mata nativa, talvez seja restaurar com um SAF, se o seu objetivo seja a produção de água naquele local. Vamos supor que seja uma área de captação de água para um município e você restaurar com um SAF, recuperar aquela área com um SAF, particularmente quando a gente tem uma pastagem degradada, um solo compactado ou uma agricultura sendo feita de maneira não baseada em aspectos de conservação do solo e de água, você talvez seja mais interessante você colocar um sistema agroflorestal onde você vai produzir alimento e vai produzir água do que uma vegetação nativa, onde talvez você beba mais água, certamente vai ter uma situação melhor para a água do que um pasto degradado ou uma área agrícola super erodida, mas talvez você tenha um volume menor, como a gente viu, a gente perde um pouco de volume para ter qualidade e regulação de vazão. Lógico, a gente não quer água ruim também, então ter um monte de volume de água ruim não presta para a gente, né? E obviamente, restaurar áreas degradadas é extremamente importante. As APPs, como a gente viu, são fundamentais para manter essa integridade do curso d'água, né? Para servir como essa barreira que vai permitir. Só que sozinha ela não garante, né? As áreas de floresta de topo de morro e áreas de floresta de encosta são fundamentais para atrasar essa chegada de água, para atrasar esse pico de cheia e para fazer essa água infiltrar e descer pelo solo e não superficialmente. Manejos de solo, na agricultura e na pastagem, caixas secas, né? Que são aquelas áreas onde você vai segurando a água nas descidas, curvas de nível, o terraceamento, né? E principalmente o planejamento de estradas rurais e demais infraestruturas. Hoje a gente sabe que talvez metade do sedimento que chega nos cursos d'água vem de estradas rurais e vem de infraestrutura, não vem dos campos agrícolas. As estradas rurais às vezes cobrem 1, 2%, nem isso, das paisagens, e elas são as grandes responsáveis por sedimento, né? Seja porque as prefeituras patrolam aquelas estradas e acabam jogando ou guardando na beirada das estradas e a chuva vem e leva, ou elas mesmas jogam dentro dos rios, tá? Ou vai rebaixando e a água vai correndo por dentro delas. A gente não tem nenhuma estrutura que faça essa água parar, ela vai descendo morro abaixo, acelerando, ganhando energia, erodindo cada vez mais. A gente não tem nenhuma estrutura para tirar essa água daí e ir segurando a velocidade, diminuindo a velocidade dela, para depois ela chegar no curso d'água de uma maneira com menos sedimento e aí passar por uma área de filtro, de filtragem, né, de APP, etc., para ir chegar no curso d'água. Então as estradas rurais são em vários lugares os maiores geradores de sedimento para os rios, tá? Assoreamento, grandes problemas, vêm muitas vezes de estradas rurais de infraestruturas. E além disso, a gente tem que ter as APPs preservadas. Além de estar na lei, ela tem uma importância muito grande para o recurso hídrico. Ou seja, se você quiser ter água para você conseguir irrigar o seu campo, você precisa ter a APP preservada. Se você quiser ter água para dessedentação animal, para tratar do seu gado, tratar dos seus carneiros, dos seus porcos, etc., você precisa ter água. Você precisa ter a APP preservada. E a reserva legal compõe nesse contexto, porque ela vai ajudar, vai servir aí como essas florestas auxiliares para essas APPs de topo de morro, das áreas inclinadas e das APPs beiradas de rios e cursos d'água. Então, nem sempre a relação vegetação-água é intuitiva. As florestas elas desempenham diversos serviços ecossistêmicos relacionados à vegetação-água. A relação vegetação-água. A regulação do fluxo dos rios e a melhora da qualidade de água é algo que a gente tem que almejar. Só que ao colocar a floresta lá, para garantir que essa regulação do fluxo de água e a qualidade da água seja boa, né? Ou seja, que a gente tenha água nas épocas secas e não só quando está chovendo, e que a gente tenha uma qualidade de água boa, o preço que se paga, ou seja, por voltar essa vegetação nativa lá, é a redução do volume de água. Ou seja, essa floresta, para fazer esse serviço de regular o fluxo
ou seja, de garantir que a gente não vai ter uma cheia enorme e depois seca, mas que a gente vai ter uma constante quantidade de água. Lógico, ela vai ter uma variação em épocas do ano, mas ela não vai ter aquela baita cheia imensa, nem aquela baita seca imensa, porque ela está com a floresta ali regulando esse fluxo de água. E uma qualidade, não vai ter sedimento, ou vai ter pouco sedimento, vai ter pouco ou nenhum agrotóxico na água, pouco adubo, etc., pouco contaminante, pouca poluição de maneira geral. O preço que se paga por isso, você vai ter que colocar a vegetação nativa lá, é a redução do volume. Afinal, essa vegetação nativa precisa beber essa água, né, entre aspas, beber, usar essa água para se desenvolver, para crescer, para reproduzir e assim por diante. Então, para quem quiser saber mais, a gente tem lá no nosso site www.nids.fiscar.br mais informações, particularmente na página /ecologia-d-paisagem. A gente tem o curso inteiro de ecologia de paisagens, com os tutoriais, com os exercícios, com os artigos para ler. Siga a gente também nas nossas mídias sociais. A gente tem aí Facebook, Instagram, Twitter, GitHub, YouTube, onde a gente divulga o que a gente faz e também coloca as nossas aulas, seja de manejo de bacia hidrográfica, manejo de paisagem, ecologia de paisagens, ecologia da restauração, manejo de recursos naturais, uma série de coisas ligadas à ecologia e à conservação da biodiversidade.